Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Da competência, capítulo 2, da Corregedoria. Nos termos do parágrafo único do artigo 132 da Constituição Federal, fica criada a Corregedoria na estrutura da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, competindo-lhe exercer as atividades próprias de órgão fiscalizador, das atividades funcionais e da conduta de integrante da carreira de procurador do Distrito Federal, receber representações e denúncias contra integrante da carreira de procurador do Distrito Federal, ofertar relatório circunstanciado em processo de avaliação de desempenho de integrante da carreira de procurador do Distrito Federal, instaurar procedimento de apuração sumária de irregularidades atribuídas a integrante da carreira de procurador do Distrito Federal, propor ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauração de sindicância para apurar irregularidades atribuídas a integrante da carreira de procurador do Distrito Federal, acompanhar o estágio probatório e oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para efetivação no cargo de procurador do Distrito Federal, exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas pelo Procurador-Geral, encaminhar à deliberação do Conselho Superior os assuntos decorrentes das atividades de correições realizadas internamente e nos demais órgãos e entidades integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal, oficiar ao Conselho Superior pela instauração de processo administrativo disciplinar contra integrante da carreira de procurador do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, os dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal deverão comunicar à Corregedoria a ocorrência da infração às leis, regulamentos internos, irregularidades verificadas na execução dos serviços e infrações disciplinares e penais, logo do conhecimento do fato. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, as comunicações endereçadas à Corregedoria deverão ser instruídas com peças que comprovem o fato ou procedimento administrativo no qual se verificou a infração disciplinar ou a irregularidade do serviço. Parágrafo 3º. Recebida a comunicação, a Corregedoria instaurará procedimento de apuração sumária ou então proporá ao Procurador-Geral do Distrito Federal a instauração de sindicância. Parágrafo 4º. As denúncias contra procuradores do Distrito Federal só serão recebidas se contiverem identificação e o endereço do denunciante e forem formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo anterior, havendo dúvidas sobre a autenticidade da denúncia, o denunciante será intimado pelo procurador-corregedor para comparecer pessoalmente e confirmar o teor da denúncia. Parágrafo 6º. As denúncias verbais serão reduzidas a termo perante o procurador-corregedor, obedecendo os requisitos do parágrafo 4º deste artigo. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 8º. A Corregedoria será chefiada pelo Procurador-Corregedor, nomeado pelo Governador do Distrito Federal, por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O Procurador-Corregedor será escolhido dentre os integrantes da carreira de Procurador do Distrito Federal em atividade e com pelo menos 5 anos de exercício. Parágrafo 2º. O Procurador-Corregedor terá mandato de 2 anos, permitida a recondução por um único período. Compete ao Procurador-Corregedor realizar, de ofício ou por determinação do Conselho Superior ou do Procurador-Geral, apuração sumária, apresentando o respectivo relatório. Propor ao Conselho Superior a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra integrante da carreira de procurador do Distrito Federal.
acompanhar o estágio probatório e oferecer relatório circunstanciado ao Conselho Superior para efetivação no cargo de Procurador do Distrito Federal. Oficiar ao Conselho Superior pela exoneração de Procurador do Distrito Federal julgado inapto no estágio probatório. Representar ao Conselho Superior e ao Procurador-Geral para as medidas necessárias ao desempenho de suas atribuições, a racionalização e eficiência dos serviços e aquelas reclamadas pelo interesse público. Oficiar ao Conselho Superior ou ao Procurador-Geral para representação ao Ministério Público contra Procurador do Distrito Federal por prática de ilícito penal ou ato de improbidade administrativa. Propor ao Procurador-Geral a edição de atos normativos visando o aprimoramento dos serviços da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Apontar ao Procurador-Geral as necessidades de pessoal ou material nos serviços afetos. Exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas. Participar das reuniões especiais do Conselho Superior realizadas para tratar de assuntos disciplinares, sem direito a voto. Prestar auxílio ao Procurador-Geral e aos dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal na execução das medidas que objetivem o melhoramento e a regularidade das atividades e serviços. Instaurar e realizar correições nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e demais órgãos e entidades que compõem o sistema jurídico do Distrito Federal. Submeter ao Conselho Superior relatório sobre a avaliação periódica de desempenho dos procuradores do Distrito Federal, procedida nas unidades da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Submeter ao Conselho Superior parecer em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Requisitar de qualquer autoridade ou servidor da administração pública do Distrito Federal certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao desempenho de suas funções, observados os prazos legais e regimentais aplicáveis. Parágrafo 1º. O Procurador-Corregedor promoverá correições nos órgãos de execução e demais órgãos jurídicos referidos no inciso 12 deste artigo, com a participação dos respectivos dirigentes mediante comunicação com antecedência mínima de 15 dias. Parágrafo 2º. Os dirigentes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e os demais referidos no inciso 12 deste artigo deverão prestar auxílio ao Procurador-Corregedor, informando sobre o funcionamento e regularidade dos serviços desenvolvidos. Parágrafo 3º. O Procurador-Corregedor poderá, a qualquer tempo, requisitar dos dirigentes dos órgãos mencionados no inciso 12 deste artigo autos de procedimentos para exame mediante comunicação com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 4º. O Procurador-Corregedor manterá o sigilo necessário à elucidação dos fatos, à preservação da honra e da imagem dos investigados, respondendo civil, penal e administrativamente pelos abusos e excessos que cometer. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Capítulo 2 da competência do Conselho Superior. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal compõe-se do Procurador-Geral, que o preside, e de 5 membros titulares e 5 suplentes, escolhidos pelo Procurador-Geral, dentre os ocupantes de cargos em comissão ou de natureza especial, privativos de membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e de Procurador de que trata a Lei Complementar número 914, de 2 de setembro de 2016, para mandato de 2 anos, permitida a recondução, e de 5 membros titulares e 5 suplentes, eleitos em escrutínio secreto, dentre os membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e de Procurador de que trata a Lei Complementar número 914, de 2016, para mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. A ordem da suplência é definida pelo Procurador-Geral, quanto aos membros escolhidos por ele, ou pela quantidade de votos obtidos, quanto aos membros eleitos. Parágrafo 2º.
O mandato dos membros do Conselho Superior encerra-se pelo decurso do prazo do mandato, caso não haja recondução ou reeleição, ou pela renúncia. Parágrafo 3º. Encerrando-se o mandato, por qualquer motivo, antes do decurso do prazo, é titularizado para completar o período do seu antecessor o suplente que tiver obtido a maior votação, no caso dos membros eleitos, ou o que for designado pelo Procurador-Geral, no caso dos membros escolhidos por ele. Parágrafo 4º. A eleição é realizada pela Associação dos Procuradores do Distrito Federal, observadas as regras e os procedimentos estabelecidos em resolução do Conselho Superior. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho Superior recebem o título de conselheiros titulares ou conselheiros suplentes, conforme o caso. Parágrafo 6º. Nos impedimentos e nas ausências do Procurador-Geral do Distrito Federal, a presidência do Conselho é exercida, sucessivamente, por Procurador-Geral Adjunto ou, na ausência ou impedimento deste, pelo conselheiro mais antigo na carreira. Parágrafo 7º. Nos impedimentos e nas ausências dos conselheiros titulares, são chamados à substituição para a formação do quórum os conselheiros suplentes. Compete ao Conselho Superior elaborar listas tríplices de procuradores do Distrito Federal para fins de promoção por merecimento, a ser submetidas ao governador do Distrito Federal pelo Procurador-Geral. Propor ao Procurador-Geral ou ao Procurador-Corregedor as medidas relativas à conduta funcional dos procuradores do Distrito Federal. Autorizar e determinar a instauração de processos administrativos disciplinares contra procuradores do Distrito Federal. Julgar os processos administrativos disciplinares instaurados contra procuradores do Distrito Federal e propor as medidas cabíveis, ressalvados os casos de competência do governador do Distrito Federal. Deliberar sobre a exoneração de procurador do Distrito Federal julgado inapto no estágio probatório, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral para efetivação junto ao governador do Distrito Federal. Julgar os processos de avaliação periódica de desempenho de integrante estável da carreira de procurador do Distrito Federal e deliberar sobre a respectiva exoneração. Autorizar a representação contra procurador do Distrito Federal por prática de ilícito penal ou de improbidade administrativa. Determinar a instauração de apuração sumária e sindicância contra procurador do Distrito Federal, independentemente de iniciativa de outras autoridades. Encaminhar ao Procurador-Geral do Distrito Federal deliberação adotada em julgamento de processo administrativo disciplinar contra procurador do Distrito Federal para aplicação de penalidade ou arquivamento por absolvição. Exercer poder normativo para elaborar e aprovar seu regimento interno, as normas e instruções para o concurso para ingresso na carreira, os critérios para distribuição de apurações sumárias, sindicâncias e processos administrativos disciplinares e outros feitos de sua atribuição regimental, respeitadas as competências do Procurador-Geral e Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Corregedor e dos titulares dos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. As normas sobre procedimentos em matéria de sua competência. Compete ainda ao Conselho Superior deliberar sobre matéria que lhe seja submetida pelo Procurador-Geral. Determinar a instauração de sindicâncias, apurações sumárias e correções e apreciar os relatórios correspondentes. Julgar os pedidos de revisão de processo administrativo disciplinar em que haja proferido decisão. Opinar nos processos de revisão de processo administrativo disciplinar originariamente julgados pelo governador do Distrito Federal. Encaminhar ao governador do Distrito Federal recurso administrativo contra julgamentos proferidos em processos administrativos disciplinares e pedidos de revisão e nos feitos em que cabível.
Determinar o afastamento preventivo, sem prejuízo dos vencimentos de procurador do Distrito Federal, acusado ou indiciado em processo administrativo disciplinar e o retorno às funções. Indicar os membros da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em que acusado, procurador do Distrito Federal. Elaborar lista de antiguidade dos procuradores do Distrito Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Indicar procurador do Distrito Federal ao governador do Distrito Federal para promoção por antiguidade. Opinar sobre os pedidos de reversão de procurador do Distrito Federal. Propor ao Procurador-Geral a elaboração ou reexame de súmulas para uniformização de jurisprudência administrativa do Distrito Federal. Convocar Procurador do Distrito Federal para prestar esclarecimentos sobre fato determinado ou assuntos de interesse da instituição. Determinar a realização de diligências e atos de coleta de prova necessários ao julgamento de processo administrativo disciplinar. Julgar as questões a ele submetidas por matéria de sua competência regulada nesta lei ou em atos normativos a ele pertinentes. Opinar previamente ao julgamento pelo governador do Distrito Federal nos processos administrativos disciplinares em que proposta a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo ou função em comissão de procurador do Distrito Federal. Deliberar sobre as correições realizadas nos órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal. Manifestar-se previamente sobre os pedidos de afastamento e licença de procurador do Distrito Federal. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo 1º. Compete ao governador do Distrito Federal a decisão final sobre os processos administrativos disciplinares em que a comissão proponha a aplicação das penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo ou função em comissão. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Superior, ressalvadas as competências de outras autoridades ou órgãos, dispor sobre os casos omissos e estabelecer procedimentos em matéria de sua competência, respeitado o disposto nesta lei. Artigo 12. Os assuntos de natureza disciplinar, de competência do Conselho Superior, serão tratados em reuniões específicas, especialmente convocadas para esse fim e registradas em ata própria. Parágrafo único. O Procurador-Corregedor participará das reuniões de que trata o caput, sem direito a voto. Capítulo 2 da competência do Projurídico. Artigo 13. Ao Conselho de Administração do Projurídico compete fazer cumprir as finalidades institucionais do fundo e estabelecer os mecanismos de gestão, aplicação, avaliação e controle dos recursos a ele destinados. Título 3 do quadro de pessoal, artigo 27. O quadro de pessoal comissionado constante do anexo 1 fica transformado na forma descrita no anexo 2 e o quadro de procuradores do Distrito Federal fica alterado na forma do anexo 3. Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de assistente farão parte do quadro de funções comissionadas do Gabinete do Procurador-Geral do Distrito Federal e por ele lotados na estrutura interna da Procuradoria, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 28. Os procuradores do Distrito Federal exercem suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral, nos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas, nas chefias das assessorias jurídico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do Distrito Federal. Parágrafo 1º. As chefias das assessorias jurídico-legislativas, das secretarias de Estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas são exercidas privativamente por membros da carreira de procurador do Distrito Federal e da carreira de procurador de que trata a Lei Complementar número 914, de 2 de setembro de 2016,
por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal, sendo dispensada a sessão. Parágrafo 2º. A consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria são prestados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal na forma do ato normativo previsto no artigo 4º, inciso 28. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades não dotados de assessoria jurídico-legislativa e serviço jurídico próprio devem manter estrutura de atividade jurídica de apoio para o desempenho de atividade de consultoria jurídica e assessoramento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Artigo 29. Os cargos em comissão e os cargos de natureza especial de direção, chefia, gerenciamento e coordenação das atividades típicas de representação judicial ou consultoria jurídica integrantes da estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal são exercidos privativamente por membros da carreira de procurador do Distrito Federal e da carreira de procurador de que trata a Lei Complementar número 914 de 2016 em atividade. Artigo 31. Os integrantes da carreira de apoio às atividades jurídicas exercerão suas funções nos órgãos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Artigo 32. A lotação, remoção e relotação dos procuradores será feita por ato do Procurador-Geral, de acordo com a necessidade de serviço. Parágrafo único. Os casos de remoção e relotação, desde que haja pedido de revisão devidamente fundamentado, poderão ser apreciados pelo Conselho Superior. Título 4 das Disposições Gerais. Artigo 33. Ficam extintos os cargos vagos a que se vagarem doravante, de Procurador Autárquico e Fundacional do Distrito Federal. Artigo 34. A cessão de procuradores para outros órgãos dependerá de prévia anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e somente se dará nos seguintes casos. Inciso 1º. No âmbito do Distrito Federal para: letra A. Exercício de cargo de natureza especial ou equivalente. Letra B. Exercício de cargo de direção de serviços jurídicos de órgão ou entidade da administração direta ou indireta por indicação do Procurador-Geral do Distrito Federal. Inciso 2º. No âmbito dos poderes da União, Estados e municípios, para o exercício de cargo de direção e natureza relevante, de nível igual ou superior a consultor jurídico, desde que com ônus para o órgão requisitante. Artigo 34-A. A disposição de procuradores para outros órgãos ou entidades depende de prévia anuência do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e somente se dá nos seguintes casos. Inciso 1º. No âmbito do Distrito Federal, para viabilizar a execução de projetos ou ações de natureza jurídica, com fim determinado e prazo certo. Inciso 2º. No âmbito da União, para atuar como membro do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, TSE, TREDF, CNJ e CNMP. Artigo 35. É vedado o fornecimento de cópias ou de qualquer outro meio de publicidade de parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal antes da competente aprovação do Procurador-Geral. Artigo 36. Continuam em vigor no tocante à carreira de Procurador do Distrito Federal os dispositivos das Leis Federais nº 1341, de 30 de janeiro de 1951, número 3434, de 20 de julho de 1958, número 4345, de 26 de junho de 1964, e do Decreto Distrital número 334, de 28 de julho de 1964. Artigo 37. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias, estabelecerá por ato próprio os mecanismos necessários para crédito direto à conta do pró-jurídico de todos os recursos de que trata o artigo 3º da Lei nº 2.605, de 18 de outubro de 2000.
Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 39. Fica mantida a atual composição remuneratória dos integrantes da carreira de Procurador do Distrito Federal, ativos, inativos e pensionistas. Título 5º das disposições finais. Artigo 40. O detalhamento das competências, as atribuições dos respectivos dirigentes e as normas gerais de funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura da Procuradoria serão definidas em regimento interno, a ser aprovado em ato específico do Governador do Distrito Federal no prazo de 60 dias. Artigo 41. Ao atual ocupante de cargo de Procurador-Corregedor, criado pelo Decreto número 21.465, de 21 de agosto de 2000, fica assegurado o respectivo mandato, permitida a recondução na forma estabelecida nesta lei. Artigo 42. Os atuais ocupantes dos cargos de Procurador Autárquico e de Procurador Fundacional do Distrito Federal passam a integrar quadro em extinção, com todos os direitos e vantagens assegurados. Parágrafo único. A critério do Procurador-Geral, os ocupantes dos cargos mencionados neste artigo poderão ter exercício em outros órgãos do sistema jurídico do Distrito Federal. Artigo 43. A representação judicial e a consultoria jurídica das autarquias e fundações do Distrito Federal serão exercidas pelos integrantes das categorias de procurador autárquico e fundacional, do quadro em extinção, e pelos procuradores do Distrito Federal. Artigo 44. Ficam mantidos os dispositivos do atual regimento interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e legislação complementar, no que não forem colidentes com esta lei até a edição de novo regimento. Artigo 45. As despesas decorrentes de aplicação desta lei complementar correrão à conta do orçamento do Distrito Federal.